Gurizada, o negócio é o seguinte, tem um novo capítulo desta briga envolvendo o técnico Felipão e o goleiro do Flamengo, Diego Alves. Tem mais bastidor desta polêmica. Eu vou te contar a origem deste desentendimento, que não é no Maracanã, é muito mais antigo, e também o revide lá no Maracanã de um jogador do Grêmio. Um revide forte e bastante criativo. É agora aqui no canal do Menegas. Eu quero te convidar pela tua inscrição. No sininho ali tu pode ativar as notificações para os próximos conteúdos. Tu é muito bem-vindo também nos comentários. Tá valendo o teu like. Tô rodando a vinheta e na volta a gente fala dos bastidores, novas histórias, a origem e a revanche. O revide de um jogador gremista muito criativo, ao mesmo tempo ácido, em cima do goleiro do Flamengo. Vamos nessa então, mais um capítulo, mais bastidores desta polêmica envolvendo o goleiro do Flamengo e o técnico Luiz Felipe Scolari. Antes eu te informo que este meu vídeo tem o patrocínio da OneFootball. É simplesmente um baita aplicativo que tu pode baixar de forma gratuita. Os caras são muito bem informados, matérias especiais, a transmissão do campeonato alemão, a Bundesliga, absolutamente também gratuita para você. E aí tu faz o seguinte, para tu baixar o aplicativo da OneFootball, eu coloquei um link que está na descrição deste meu vídeo. E vou deixar também aqui nesse cantinho, ó, o QR Code, que tu pode depois apontar o teu celular para essa tela, e aí tu já vai direto, baixa o aplicativo da OneFootball, é gratuito, os caras são bons e estão te esperando. Bom, quem me acompanha aqui no meu canal do YouTube ou nos Donos da Bola, e viu que eu já contei esta história, o primeiro capítulo. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal, se quiser mais detalhes deste primeiro capítulo, clica lá, mas só para te resumir, logo depois do gol do Borja, encerrado o primeiro tempo do jogo, no último jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro, 1-0 o gol do Borja lá no Maracanã sobre o Flamengo, uma vitória importante, 3 pontos importantes, aquela rivalidade toda, houve um desentendimento muito forte entre os jogadores das duas equipes, que o Borja comemorou na frente do Diego Alves com muita força, com muita gana, saiu vibrando em frente ao reservado do Flamengo, lá estava o técnico Renato Portaluppi, o Gabigol reclamou, ele gosta de provocar, mas não gosta de ser provocado, e aí houve um bate-boca, um empurra-empurra gigantesco no reservado, na boca do túnel. E neste bate-boca houve um desentendimento, o goleiro do Flamengo, de forma grosseira, deselegante, desrespeitosa, chamou o técnico Luiz Felipe Scolari, mandou ele comer tomate cru, sim, vai comer tomate cru, velho gagá. Pois agora eu descobri que não foi só isso, vai comer tomate cru, velho, gagá e careca. Qual é a origem disso? É o jogo Grêmio-Flamengo? É a sequência de jogos Grêmio-Flamengo, a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil? Não, é muito mais antigo. E daqui a pouco eu já vou te falar que houve revide lá no Maracanã, e um revide forte e ao mesmo tempo criativo de um jogador gremista. O Diego Alves, atual goleiro do Flamengo, ele foi convocado para as seleções brasileiras Sub-19, Sub-20, Sub-21 e Sub-23. A primeira convocação dele para a seleção brasileira foi em 2010, quando o Dunga era o técnico da seleção. E assim ele ficou, depois entrou o Mano Menezes e ele continuou sendo convocado. Quando o Mano Menezes foi demitido, depois dos Jogos Olímpicos de Londres, o Brasil conquistou a medalha de prata, perdeu na final, ali ele deixou de ser convocado. Mas foi convocado uma vez pelo Filipão para um amistoso contra a Inglaterra. Na Copa de 2014, vejam a sequência, ele vinha sendo convocado para as categorias de base, para a seleção brasileira com o Dunga, para a seleção brasileira com o Mano Menezes, entra o Filipão, não convoca mais, chama uma vez para um amistoso, acompanha ele. Na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o Diego Alves tinha 29 anos, jogava no Valência da Espanha, portanto estava no auge já com uma certa maturidade e ainda com uma juventude, com ambição, e ele não foi chamado para a Copa do Mundo. O Filipão chamou o Júlio César como primeiro goleiro, o Jefferson do Botafogo como segundo, e o Vitor, ex-Grêmio, e no Atlético Mineiro na época como terceiro goleiro. E aí, vejam que curiosidade, termina a Copa, o Filipão cai, depois do 7-1, vem o Dunga, e ele é chamado novamente. Em 2015 voltou a ser convocado por Dunga, jogou inclusive a Copa América, aquela Copa América Centenário, em 2016. Bom, aí é que vem a bronca do Diego Alves. Ele esperava ser chamado pelo Filipão para jogar a Copa do Mundo no Brasil. Ficou com um recalque disso. Ficou incomodado com isso. Esta é a origem da bronca. O Diego Alves não gosta do Filipão
porque o Filipão não o convocou para a Copa do Mundo. Em primeiro lugar, é legítimo que ele não goste, tá bem, que ele fique incomodado. Mas é mais legítimo ainda que o Filipão escolha para disputar uma Copa do Mundo os jogadores que ele acha que estão no melhor momento. E aí nós podemos discutir se estavam no melhor momento ou não, acho que nem vale a pena. O que eu estou te colocando é que o Diego Alves ficou engasgado, incomodado com isso, e aí no reservado, no túnel, no bate-boca, o Filipão lá tentando apartar, ele passa e diz assim, vai comer tomate cru, né, eu não gosto muito de dizer palavrão, né, velho, gagá e careca. O Filipão vai para o reservado, no primeiro momento fica incomodado com isso. Ele ficou incomodado com isso. E aí depois houve ali uns dirigentes fizeram com que ele acabasse descontraindo. Não, peraí, sabe que tu não é gagá, tá aí fazendo um baita de um trabalho, então o técnico ganhou recentemente títulos na China, todo mundo sabe que tu não tá ultrapassado, careca tu é e tal, e levaram meio que na brincadeira, passou. Mas tem um detalhe, tão logo o Diego Alves disse isso para o Filipão, um jogador do Grêmio, que eu confesso a vocês, eu não consegui descobrir ainda, falou o seguinte para o Diego Alves, ele até pode ser careca, mas não usa guampa, quem é teu amigo é o Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, eu te lembro, foi companheiro do Diego Alves no Flamengo, de 2000 ele jogou no Flamengo no principal de 2016 a 18, o Diego Alves chegou em 2017, então jogaram 2 anos juntos, o Lucas Paquetá e o Diego Alves em 17 e 18. Estou colocando aqui algumas manchetes aí, lá sei eu o que esse jogador quis dizer, né? Pode ser careca, mas não usa guampa. Quem é teu amigo é o Lucas Paquetá. Este foi o revide de um atleta do Grêmio para o Diego Alves, que segundo me relataram, ficou enlouquecido com isso, né? E depois aí a turma do Deixa Disso acabou acalmando o ambiente. Não sei exatamente o que esse jogador do Grêmio quis dizer, né? Então aí as manchetes, tu tá acompanhando aí. Mas esta é a bronca. E aí o detalhe, e aí a leitura e a interpretação, que eu já tinha feito no meu outro vídeo. Isto mostra, isso escancara, isto reforça que os jogadores do Grêmio estão fechando, já estão fechados com o técnico Filipão, a ponto de um jogador já revidar. Não quer saber. Daqui a pouco eles podem até jogar juntos, esse jogador do Grêmio com esse jogador com o goleiro Diego Alves. Futebol é assim. Futebol acontece isso. Quantos desafetos acabaram depois se encontrando em outros momentos da carreira, numa seleção, enfim, vão se encontrar, não no mesmo clube, em jogos. O Diego Alves vai enfrentar o Filipão seguramente aí mais um jogo que tem no Campeonato Brasileiro, na Arena, e na sequência das próximas temporadas. Mas é curioso que esse jogador do Grêmio tenha tomado as dores do seu comandante, do Filipão, e tenha respondido de forma criativa e ao mesmo tempo forte, ácida para o goleiro. Tocou ali num pontinho ali, né? Sabe aquele calcanhar de Aquiles? Sabe aquele ponto que dói, que machuca? Foi ali que esse jogador do Grêmio tocou no Diego Alves. Mostra que o grupo está fechado com o Filipão e esse é o aspecto mais importante desse vídeo. É esta leitura que eu quero convidar você, essa reflexão que eu quero convidar você para fazer. O Filipão fechou com esse grupo de jogadores. Isso é muito importante para o Grêmio sair do Z4 e já projetando para a próxima temporada. Filipão, anotem, está fechando, já fechou com o grupo de jogadores que saem em defesa do seu técnico. É um ponto realmente emblemático e muito importante. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações ali no sininho, gostando dos meus vídeos, valendo aí o like, que é bem-vindo também nos comentários. Agora, vai lá no aplicativo da One Futebol, tem link na descrição deste meu vídeo, é gratuito e os caras são muito bem informados. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.